vocês acham que um pai agora que está nos vendo, uma mãe, o que que ele deve fazer, o que que ele deve analisar para ele conseguir educar melhor o seu filho na sua casa? Quais são as atitudes melhores para ele fazer? Pronto. Eu vou usar uma palavra, que é uma palavra que, depois que eu aprendi a etimologia dela, eu fiquei assim, impactado com ela, que é sinceridade. E a palavra sinceridade, em relação a isso que o senhor fez essa pergunta, que sinceridade vem da questão de com cera ou sem cera. Antigamente, um vaso, quando ele era preparado para aquele profissional que mexe com argila, ele era entregue para ser vendido, então ele tinha dois preços. O preço com cera e o preço sem cera. Sem cera, aparecia todas as imperfeições dele. A cera tampava. Então a palavra sinceridade vem de com cera ou sem cera. Ou seja, o que é uma pessoa sincera? É uma pessoa que não tem nenhum tipo de cera. Os pais precisam entender que todo profissional, seja escola cristã ou não, todo profissional de educação, pessoas que trabalham com crianças, eles sabem exatamente como é a sua casa, sem você abrir a sua boca, só observando a sua criança. Então, não adianta esconder, mentir, porque a gente sabe, e aí a grande questão é o pai ensinar debaixo de uma sinceridade, verdade. Ó, chegar na escola, tô passando por esse momento, minha vida tá difícil, olha, a gente tem casos, né, amor? Pastores, líderes, sabe, líderes grandes da nossa cidade que abrem o coração, que não estão conseguindo direcionar o filho da forma que eles queriam. Mas eles abrem o coração, rasgam o coração e a gente entra ali, né? A gente entra no alinhamento para que aquela criança ali venha encontrar um direcionamento melhor. E aí, a grande questão é que essa questão da educação, ela tem que passar por educado a trabalho. Educado a trabalho. O pai pegar, olhar no olhinho da criança, perguntar o que está acontecendo, acompanhar. Não é sobre matemática, português, geografia, não é sobre conteúdo programático. É sobre você entender como está a sua criança. E aí, partindo desse pressuposto de você ser sincero ali com a criança, o que você precisa fazer? Compartilhar. E aí, a nossa escola, como uma escola cristã, é uma escola que observa, por exemplo, a criança da educação infantil, com 2 aninhos. Quando vai lá para o 6º ano, com 12, 13 anos, começa a interagir com primos, com amigos, e começa a apresentar um comportamento não cristão. Chamamos aquela família, ó, seu filho está andando com fulano, está falando certo tipo de coisa, está mostrando certo tipo de comportamento, o pai vai lá. Na escola convencional você não vai ver isso. Eles acham normal e acham que eles não devem interferir nessa questão. Então, assim, a gente, como escola cristã, temos vivido assim nesses últimos tempos assim dias assim tenebrosos. Porém, a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel, sabe? Eu acredito que quando Deus ele iria entender que numa geração e num tempo iria ter uma dificuldade na área de educação, ele está levantando algumas escolas, algumas pessoas para se levantar como cavaleiros do velho código e está direcionando essas crianças para um caminho diferente.